Hoje eu trouxe para você a tão falada e polêmica biossegurança. Biossegurança que o pessoal faz para inglês ver, né? O pessoal diz que pratica biossegurança, mas não pratica biossegurança bosta nenhuma, né? Vamos dizer que a gente vê muita cagada por aí. E sobre essas cagadas que a gente vai falar aqui e sobre como não fazer cagada também vamos falar aqui. Vem comigo neste novo vídeo, segundo vídeo do canal, que eu vou falar tudo para vocês de biossegurança. Você por um acaso sabe como higienizar os seus pincéis? Ou então como levar a biossegurança, a higiene e a organização para o seu dia a dia de trabalho como maquiadora? Pois bem, eu também não sabia. E foi através de me incomodar com muita coisa que eu vi por aí que eu comecei a pensar nesse assunto sem parar, desde sempre, né? Porque para quem não me conhece, eu sou enfermeira de primeira formação, então a biossegurança sempre fez parte da minha vida. Mas e na maquiagem, como que é esse raio de tal de biossegurança? Você sabe o que é biossegurança? Você usa a biossegurança ao seu favor no seu dia a dia de trabalho? Pois é, olha só, gente, a biossegurança foi um grande diferencial para mim como maquiadora nesses 10 anos de jornada. E pasmem, tem uma semana, não, nem uma semana, nós estamos gravando esse vídeo, que dia que é hoje? Quarta-feira, estamos gravando esse vídeo numa quarta-feira e no sábado eu atendi uma cliente que ao ver eu tirar os pincéis de dentro do meu kit individual, ficou assustada. E pasmem, ela é dona de salão de beleza lá em Vitória do Espírito Santo, que é a cidade dela. Então, para vocês verem que os profissionais não estão usando a biossegurança, bosta nenhum. O que trouxe para mim de resultado, né, esses diferenciais, um dos da biossegurança, foi a agenda cheia, numa época que não tinha internet, como eu disse para vocês aqui atrás, foi eu ter trabalhos diferenciados e chegar a patamares de trabalho que eu achava que, como eu comecei depois dos 40, eu nunca chegaria. E isso, gente, é surreal. Às vezes você pensa assim, poxa, mas é uma ação que as pessoas não dão nem confiança, não têm credibilidade, que faz toda a diferença na carreira de um profissional. Se trata de um método completamente validado. Então, assim, eu tenho alunas que apresentam resultados muito mais rápidos e sendo um profissional seguro, que isso que é o mais importante para a gente poder deslanchar no mercado e começar a ter de volta aquilo que a gente investiu, que não é pouco, né? Na maquiagem também é uma outra crença que é enfiada lá na pessoa, que a gente tem que investir muito e muito, tá? Então é fundamentado, a minha metodologia já é validada e eu vou falar para vocês, dá muito resultado. E o que eu quero com isso tudo, né? Antes de falar da biossegurança, eu quero ter uma comunidade fundamentada, né, nas verdades que realmente todas as pessoas que ensinam a maquiagem deveriam trazer para vocês aqui, livre, abertamente, e que não trazem. Agora estão vendo que da Ibope estão começando a trazer. Mas eu sempre falei tudo que eu passei na maquiagem, sempre falei sobre todos os perrengues que eu passei, sabe? Porque é disso que a gente tem que se falar. A gente precisa contar o que realmente acontece, porque as pessoas só mostram a parte boa. Nem tudo é bom o tempo todo, né, gente? Tem dó. Então, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo, tá bom? E eu vou passar o que é biossegurança. Mas antes de eu passar sobre biossegurança, eu já vou falar para você, curte essa bagaça aqui, compartilha e fica aqui comigo, que ao final do vídeo você vai falar, caraca, era tudo isso. Sim, gente, é tudo isso e mais um pouco, tá? Bora lá. A biossegurança, gente, ela sempre foi importante em qualquer nicho e em qualquer área de qualquer profissão, tá? A biossegurança, ela se tornou uma modinha, né? E todo mundo começou a falar que pratica depois que começou essa pandemia de meu Deus,
né? Essa pandemia que as pessoas falam que acabou, mas não acabou, acabou, mas não acabou, enfim. Eu sou enfermeira de primeira formação, de segunda formação, e na época da pandemia acabaram minhas maquiagens, foram todas desmarcadas e eu voltei e trabalhei na linha de frente. Então eu tô aqui hoje para falar com vocês com propriedade e sabendo o que eu tô passando para vocês. Aí vamos dizer que depois da pandemia o pessoal da maquiagem acordou? Não necessariamente, gente, não necessariamente. Eu vejo muita coisa ainda que não condiz com o que deve ser feito. Uma coisa é dever fazer, outra coisa é praticar o que se deve. Vocês lembram quando eu coloquei o primeiro vídeo aqui no canal, que tem mais ou menos umas 3 semanas, e que eu falei que sempre eu dei importância para o fundamento? Se você não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima e vai lá ver, tá? Que eu falo sobre educação da maquiagem. Então, a biossegurança é um fundamento. Naquela época, né, que eu comecei a falar de fundamento, 2012, 2013, ensinando já a maquiagem, eu era taxada como doida, né? Nossa, para que tanta frescura? Nossa, não vai passar doença nenhuma. Nossa, mas é só maquiagem. Ai, mas é um pincelzinho inocente. Ai, é uma esponjinha. E, gente, pasmem, eu continuei falando, sempre andando contra a maré. Porque para mim pouco importa a opinião alheia. Lá atrás, hoje e amanhã também não vai importar. O que importa sou eu com a minha consciência e saber que eu não estou levando nenhum tipo de problema de saúde para as pessoas que confiam em mim e sentam naquelas cadeiras ali, ó, tá? Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Afinal, o que é a biossegurança? Bom, tá aqui, ó, na minha cola. A biossegurança, gente, resumidamente, é um conjunto de ações em que você pratica ações em várias etapas e várias execuções de cuidados para que você leve segurança para você durante o seu trabalho e também para a sua cliente. Pasme, a biossegurança não é só para a sua cliente. Vocês sabiam disso? A biossegurança é necessária em qualquer tipo de profissão. Cada tipo de profissão tem as suas normas, né? Que falam assim, olha, para você trabalhar nessa profissão com segurança, você deve fazer isso, isso e aquilo. Ah, para você trabalhar naquela outra profissão com biossegurança é isso, isso e aquilo. Porém, quem é que fala o que se deve fazer na maquiagem para se trabalhar com biossegurança? A nossa profissão é uma profissão que não é regida por norma nenhuma, tá? Eu não sei, assim, quando que isso vai mudar. Eu fico muito triste, porque desde quando eu sou maquiadora eu ouço que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai ser regulamentada. E aí a maquiagem está sempre enfiada dentro de outra profissão para ser regulamentada. A maquiagem está sempre enfiada dentro de outra profissão para ser normatizada, enfim. Ainda é uma falha, né? Mas não é por isso que a gente não vai trabalhar direito. Então, sendo a biossegurança um conjunto de ações para que você trabalhe de forma mais segura para a sua saúde e da sua cliente, por que não fazer? Dá um pouco de trabalho? Dá, gente, mas não tem o que pague a gente trabalhar direito. O que eu trago hoje, o que eu vejo hoje na área da maquiagem, e eu acabo, sabe, meio que cultivando um pouquinho de ranço de alguns maquiadores que agora falam que fazem direitinho, né? Mostram lá partes de vídeos de outros maquiadores falando que é deles, que lava pincel assim ou assado, né? E que na verdade, na real, não usam nenhuma ação, e isso não pode acontecer. Você não precisa sair fazendo todas as ações de uma vez, porque, gente, esse tipo de coisa, esse tipo de ação, da gente fazer, da gente pegar costumes, é uma questão de hábito, e hábito a gente não pega de uma vez só. Quantas vezes você começou a fazer dieta, né? Você falou, não, vou fazer direitinho, não vou falhar um dia, nananana. Chega lá na frente, não aguenta fazer a dieta. Mesma coisa é praticar qualquer coisa, inclusive a biossegurança. Então começa hoje já não usando o meu pincel e 2 clientes igual, sem fazer nada. Já é uma ação de biossegurança. Amanhã
você já começa a lavar esse pincel, não só higienizar. Depois de amanhã, você percebe? É passinhos de formiguinha. E é por aí que a gente vai. E daqui a pouco você está fazendo tudo direitinho. Mas começa, Xexelenta. Pelo amor de Deus, começa as suas ações de biossegurança. Eu sei que hoje, né, a gente vê também muito maquiador falando assim, nossa, mas como? Eu nunca vi ninguém que tivesse se contaminado por um pincel, por uma maquiagem contaminada. Meu bem, deixa eu só te falar uma coisa. O fato de você não saber, não chegar em você o diagnóstico ou de uma blefarite, ou de uma conjuntivite, ou de uma dermatite de uma cliente sua, é porque pode ter duas opções aí, algumas opções eu diria. Primeiro, não foi diagnosticado e nem correlacionado com a sua maquiagem. Segundo, não é porque você ficou sabendo que não aconteceu, percebe? Então, gente, é acordar para a vida mesmo, sabe? Tirar a bunda da cadeira, não é só maquiar, largar tudo lá, ir embora, depois voltar, pegar as mesmas coisas e maquiar. Não é assim, não é assim. E daí eu sempre falo para vocês, a maquiagem é uma ciência, né? A maquiagem é fundamentada nos pilares da ciência. E agora a gente vai de biologia. Eu vou explicar para vocês o que a pele carrega, em primeiro lugar, para vocês entenderem. A pele, ela tem uma microbiota, que a gente fala. São unidades de vida, são vidas pititicas, são os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os esporos, que você vê só lá no microscópio do cientista, né? Mas que está todo o tempo. Ele pode estar aqui no ar, ele pode estar nas superfícies, né? Superfície de pele, de objetos inanimados, que é objetos sem vida, tá? Eles podem estar em qualquer lugar. Na verdade, eles estão em qualquer lugar. E existem na nossa pele dois tipos de bicho, que é a flora, bonito, né? Fauna, não, é a flora residente e a flora transitória. A residente, gente, são bichinhos que vivem em cima da nossa pele e que nos protegem de outras infecções. Mas o meu bichinho pode ser legal para mim e pode ser ruim para você. O mesmo bichinho. A transitória é aquela que a gente, de pegar no braço do sofá, de passar a mão no meu cabelo, eu carrego para mim. E quando eu tomo banho, eu elimino. Quando eu lavo as mãos, eu elimino, né? Coisa que a gente não vê muito maquiador fazer, é lavar as mãos antes e após a maquiagem. Eu também elimino. Então, a transitória é de transitar. Eu adquiro ela e lavando a mão, eu mando ela embora. Seguindo, ai, quase caiu aqui o negócio. Temos um negócio em nosso corpo que chama sistema imunológico. Então, o sistema imunológico são os nossos soldadinhos que nos protegem contra as doenças. Pois bem, os meus soldadinhos podem ou não combater os seus bichinhos que te fazem bem. Olha que loucura. Gente, o ser humano é exclusivo e individual até, inclusive na saúde, né? Cada um se comporta de uma forma diferente perante uma patologia. Então, eu estou explicando tudo isso para que vocês, quando pegarem um pincel na mão, vocês pensarem tudo que você pode mudar na vida da sua cliente a partir do momento que você encostar aquele pincel na pele dela. Pesadíssimo. E é aqui que mora o perigo, né? Quando você trabalha sem biossegurança, você conta com a porra da sorte de não levar nada de ruim para sua cliente e não trazer nada de ruim para você também, né? Então vamos dizer que você pratique a biossegurança para não contaminar você mesmo. Olha que beleza, né? Que beleza. Mas que assim, você saiba que além de você,
a gente tem as outras pessoas. E que aquelas pessoas são as pessoas que pagam as suas contas quando fazem a maquiagem com você. Gente, é tanta coisa profunda pra gente pensar. Eu tô aqui nesse vídeo para vocês acordarem, tá? E aqui eu abro parênteses pra gente falar de algumas doenças que vocês podem levar para cliente de vocês. Algumas doenças leves, médias ou até que podem matar, tá? Eu vou falar de um caso no final do nome das doenças que realmente eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá ver a reportagem desse caso que aconteceu, acho que em meados de 2015, tá? Que eu já falava de biossegurança. Então você pode levar para sua cliente furúnculos, acnes, celulite, que não é aquela de casca de laranja, que é celulite em que por um buraquinho minúsculo que você tenha na pele entra um micro-organismo e ele pode se alojar ali e dar uma infecção, gente, na primeira camada da pele. E aí aquilo pode espalhar. Eu já peguei criança com celulite, eu já peguei adulto com celulite em perna, que o adulto quase perdeu a perna, tá? E aí no caso seria a contaminação via rosto. A gente tem um monte de portinha de entrada na nossa pele, acreditem, tá? Herpes, olha só que beleza, herpes que é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, mas caiu o seu sistema imune, a herpes já te ataca. Então, depois vamos falar, lesão, maquio ou não maquio? Couro cabeludo, gente, couro cabeludo, muito pertinho, né? Tá muito pertinho da sobrancelha. Aí o fungo daqui pode migrar para cá e pode migrar para os cílios. E aí eu tô lá maquiando. E aí eu pego aquele pincelzinho que eu maquiei uma cliente que está com fungo e vou maquiar outra cliente. E aí o que eu fiz? O que a gente chama na saúde de infecção cruzada. Mais doenças aí, gente. Isso na pele, tá? Tô falando de pele ainda. Impetigo também é uma infecção que é levada para a pele através de uma bactéria. Olhos, nos olhos, gente, a gente pode ter as blefarites, que são aqueles inchaços de pálpebras com ou sem o agravamento de uma infecção mais séria, né, indo para dentro dos olhos, que são as conjuntivites. Então, olha só, eu já estou aqui me achando assim, a Maria doença, de falando tanto tipo de doença para vocês. E a gente tem as sistêmicas também, né? Que tem a herpes zoster, que é a herpes que não é a labial nem a genital, ela dá em qualquer parte do corpo, inclusive no rosto longe da boca. A hepatite B e a C. Nossa, Regina, mas hepatite B e C pega pelo sexo. Gente, por que pega pelo sexo? Porque durante o sexo nós temos microfissuras na parte genital em que é passado de um sangue para o outro. Quando eu tenho rompimento de uma acne, por exemplo, eu tenho exteriorização de uma gotícula de sangue. Então ali eu posso ter sim, não só o vírus da hepatite B, como da C e como do HIV, tá? E aí sem falar no Covid, porque o Covid é um bichinho, é um vírus que ele fica em suspensão no ar. Ele gosta de voar, né, de um nariz para o outro. Ele é um vírus altamente contagioso. Então agora a gente acabou com a seção de doença. Então a gente tem aí os nomes complicados: Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosas, micobactérias, fungos esporulados e blá, 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 tá? Não falta bicho pra gente fazer a festa na floresta para contaminar todo mundo que a gente quer, que a gente não quer também, inclusive a gente. Vou explicar para vocês agora nesse momento como que a gente no hospital faz para separar os materiais em que nós trabalhamos. Lembrando que, gente, no hospital trabalhamos com bandeja, trabalhamos com instrumentais cirúrgicos, com pinças, com tesourinhas para fazer curativo, e que agora eu vou trazer numa comparação desses materiais as nossas ferramentas de trabalho. Então, pincel. No hospital, nós temos classificação desses materiais por
capacidade de contaminação. Então a gente tem os não críticos, os semicríticos e os críticos, tá? Então os não críticos são aqueles que fazem parte do mobiliário, né, onde a pessoa encosta, a poltrona, então no nosso caso a cadeira de maquiagem, a nossa bancada, né? Esses são os não críticos. Os semicríticos é aqueles que têm contato com o corpo humano e que podem ou não ter contato com mucosas, que é essa pelinha de dentro, né, do olho, da boca, e que podem ou não ter contato com exudatos, que são os líquidos corpóreos. Então, como que eu vou explicar para vocês? Eu rompi uma acne, aí saiu aquela aguinha é chamada de exudato, tá bom? Então, os semicríticos são os instrumentais que têm contato, podem ter contato com essa parte do nosso corpo. E aí, pasmem, o pincel é um cara que é uma ferramenta semicrítica na maquiagem, ok? Os críticos no hospital são materiais, ferramentas que estão ligados diretamente com o corpo internamente. Então, abriu a barriga, enfiou lá dentro o instrumental. E a gente pode comparar na maquiagem, acho que nenhum instrumental, mas a gente tem áreas da beleza que trabalham com coisas mais invasivas. E aí, esses ferramentais se tornariam críticos, ok? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque cada um desses tem o seu jeitão certo de limpar e tirar, se não tudo, pelo menos 99% dos micro-organismos, né, da microbiota que pode trazer doenças para as nossas clientes e para a gente também. Então agora eu vou falar dos processos de limpeza, higiene, desinfecção e esterilização, que se encaixa com essa classificação de críticos, semicríticos e não críticos. Pincel tá lá no meio, gente. Pincel e esponja, semicríticos, ok? Então, olha só. A limpeza e a higienização é indicada para os materiais não críticos. Então, quando a gente fala de pele, a gente fala de antisepsia, tá? Que é limpar a pele, certo? Quando eu falo de mobiliário, de instrumental que não tem contato com a nossa pele, né? E tecidos íntimos, que são aqueles tecidos mais internos, então eu posso fazer antisepsia, quando a gente fala de pele, que é tecido vivo, ou a limpeza e a higienização das ferramentas de trabalho ou dos mobiliários que eu tenho que não tem contato com o nosso tecido íntimo. Depois dessa parte de limpeza e higienização, a gente vai para a desinfecção, que daí ela é indicada para materiais que têm o contato e o nível semicrítico, que são os nossos pincéis, ok? E, por último, a esterilização, que é todo instrumental que tem um contato com o tecido íntimo da pessoa, que são as ferramentas críticas. Eu sei que é muita informação, vou deixar um resumo aqui embaixo para vocês, falando o que eu estou falando em cada tempo do vídeo, tá bom? O pincel e a esponja é considerado semicrítico, tá? E na minha metodologia, eu também considero semicrítico. Pinças, tá, gente? Pinças, partes de dermógrafo, isso já não é maquiadora, só para vocês terem uma ideia. São materiais críticos. Alicate de cutícula da manicure. Então, para nós, a pinça, se eu tiver que puxar um pelinho que pode sangrar, ela já é considerada um material crítico. Então, a pinça ela tem que ser esterilizada, tá bom? Os materiais críticos, eu vou abrir um parênteses e falar para vocês que os materiais críticos, eles podem ser colocados em esterilização química, que é com óxido de etileno, ou física, que é a autoclave que a gente conhece. Mas é a autoclave, gente, não é o forninho, ok? Já as nossas maletas, bancadas, embalagens de produto, isso daí tudo pode ser limpo e higienizado, ok? Pode ser desinfetado também, tem um custo maior e, claro, a gente acaba repassando no preço da nossa maquiagem.
Aqui eu vou ressaltar para você também que a biossegurança faz parte também de toda a limpeza, organização do nosso material de trabalho. Eu não posso esquecer e deixar o meu material sem limpar depois de um grande dia de trabalho ou um pequeno dia de trabalho. Mexeu na maleta, sempre é bom higienizar e limpar e organizar toda a sua maleta. Não se esqueçam disso. Não esquece de curtir, de comentar, de me ajudar nessa plataforma aqui, gente. Sou nova,
Ajuda a tia aqui, tá bom? Até a próxima!